Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, onde a gente vai trazer para vocês as notícias do dia 25 de novembro. O mercado um pouco mais morno na data de hoje, com pequenas oscilações aí tanto para Chicago, B3 e dólar, onde o vilão do dia acabou se tornando o petróleo. Então fique com a gente para acompanhar as notícias de hoje. O mercado em Chicago hoje, ajudado aí pela desvalorização do dólar internacional. Com a queda do dólar, o mercado em Chicago acabou sendo ajudado e trabalhando um pouco mais acima. De forma específica para a soja, nós vimos o mercado continuar aquele movimento de sexta-feira, que foi com relação à cobertura de posições vendidas, ajudando assim a dar maior sustentação ao mercado. Além disso, nós tivemos reporte das inspeções de exportações em 2,1 milhões de toneladas, versus 1,57 milhões de toneladas na última semana. No milho, o número ficou em 903 mil toneladas, versus 873 mil na semana passada. Mesmo assim, as exportações de milho estão bem superiores, em 10,02 milhões de toneladas, versus 7,29 milhões do ano passado. Então a boa demanda continua ajudando o mercado em Chicago. Mas obviamente que a boa oferta global, ela é um limitante de alta. Além disso, nós tivemos hoje a queda no petróleo na casa dos 3%. Isso por causa da notícia de cessar fogo entre Israel e o Hezbollah, levando assim o petróleo para baixo. Além disso, as boas condições das safras na América do Sul, visto que as condições climáticas continuam boas, e no caso do milho de forma mais específica, onde o mercado já começa a cogitar um aumento na produção ucraniana. Dessa forma, Chicago trabalhou aí com mais ou menos 0,2% de alta para a soja, fechando assim a 9,8575 no janeiro, que praticamente já está se encerrando, e 9,9425 no março. No milho, o movimento de queda ficou aí na casa de 0,50% a 0,70%, olhando os meses de março a setembro. O março, por exemplo, fechou a 433. BMF, nós tivemos um dia aí um pouco mais próximo da neutralidade, com queda aí no janeiro, na casa de 0,2%, e o março já praticamente estável. Com isso, o janeiro fechou a 71,15 e o março a 72,34. Lembrando que a BMF nos últimos dias veio tendo quedas sucessivas. Para prêmios em 2024, nós vimos o mercado se manter dentro da normalidade, pagando aí a casa de 135 acima. Obviamente, como temos falado para vocês, algumas praças onde a necessidade ainda existe para esmagamento têm feito com que o mercado rode a prêmios maiores. Para a safra 2025, nós observamos uma neutralidade para o março e queda de 5 cents no fevereiro. Mesmo assim, o fevereiro ainda se mantém num bom nível histórico perante os últimos meses. Dessa forma, o mercado em reais acabou trabalhando aí com uma certa estabilidade no milho, mas com algumas praças sofrendo retração, principalmente quando a gente olha uma posição um pouco mais voltada à exportação, como por exemplo Paranaguá e São Francisco. Já em Miritituba, nós vimos valorização, também ocasionada por uma necessidade momentânea, fazendo assim o exportador pagar mais caro no milho hoje. Já na soja, nós vimos aí praticamente redução em quase todas as praças, ou estabilidade. Com relação a Porto, queda, e com relação ao mercado interno, ficou diretamente ligado à necessidade do esmagador local. Então, algumas regiões nós vimos valorização, em outras desvalorização. No caso do mercado 2025, nós vimos os preços em reais cederem um pouco, na casa de mais ou menos 0,40% a 0,70%. Na questão dólar, a indicação de Scott Bessent como novo secretário do Tesouro americano favoreceu assim a desvalorização do dólar, o que fez com que no início do dia nós observamos o dólar caindo dentro do Brasil. Mas a desconfiança com relação ao pacote de corte de gastos do Brasil e a necessidade de que esse pacote seja logo divulgado fez com que o câmbio encontrasse sustentação e fechasse assim dentro do Brasil a níveis praticamente inalterados, diferente do que a gente viu perante outras moedas, onde sim teve uma desvalorização mais acentuada. Na questão de clima, acabamos observando aí boas chuvas entre os dias 22 e 24 de novembro. Chuvas que atingiram a região aí de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e Bahia, região mais central do Brasil. Já na região sul, pegando aí sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticamente aí sem chuva nesses últimos dias. Olhando uma previsão de curto prazo para os próximos 3 dias, nós observamos que as chuvas voltam a começar a entrar na região mais sul do Brasil, pegando, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde essas chuvas podem atingir aí até 60 a 80 milímetros. Chuva essa que também atinge a região produtora da Argentina,
e a incidência de chuvas também na região mais central, pegando aí Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins e norte de Goiás. Por hoje vamos ficando por aqui. Mercado sem muitas novas notícias, ou pelo menos relevante. O mercado continua aí com uma boa safra na América do Sul, boa condição climática, uma situação de uma safra cheia americana, a demanda continua presente dentro dos Estados Unidos, isso tanto para a soja quanto para o milho. Então esse mercado é um mercado que a gente tem falado para vocês aí diariamente nos nossos vídeos. E o mercado segue sim sem uma grande alteração, ou sem uma mudança de tendência. Mas é importante que a gente acompanhe diariamente os vídeos para podermos estarmos informados e atualizados. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.